Nesse vídeo eu vou te entregar um racional completo dessa operação que rolou aqui no ativo do Bitcoin, que pagou um pouco mais de 4 vezes o risco-retorno. E é lógico que eu compartilhei essa operação lá dentro da minha comunidade fechada. E aqui no YouTube eu trouxe um vídeo com antecedência de forma gratuita, falando sobre a possibilidade de entrar na ponta compradora, e o mercado de fato acionou a nossa posição e foi diretamente no alvo. É lógico que demorou algumas horas, mas o mercado cravou e é lucro no bolso. E se tu ainda não é inscrito, você está perdendo tempo e oportunidade. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificação e aperta no botão gostei, porque eu entendo que você gosta e eu trago mais conteúdo como esse. Então, no final das contas, como é gratuito, você não tem nada a perder e só a ganhar. E dessa forma você evolui como um trader e eu fico feliz e você também fica feliz. Beleza? Então vamos para o que interessa. Hoje eu vou te entregar muito conhecimento. Então, olha só. Tudo começou aqui no fractal de 30 minutos, reduzindo também para os 15 minutos e para os 7 minutos. Então, eu vou te mostrar como que eu penso em determinada região de compra ou de venda, ok? E vou te mostrar o porquê que eu montei essa posição na ponta compradora. Então, olha só, olhando para o cenário macro, quando eu tiro aqui um pouco o zoom do mercado, ajusto a escala de preço, eu consigo entender claramente, ok? Claramente que o mercado está em uma estrutura de alta, então eu montei a minha posição a favor do movimento macro. E o que acontece? O mercado começou a corrigir, ele corrigiu aqui no fractal de 30 minutos em 5 ondas, tá? Então, olha só, eu consigo identificar que o mercado faz a correção 1, 2, 3, 4 e 5. Esse movimento aqui é bonito, hein? Só foi para capturar a liquidez. Muita gente acha que isso aqui é um choque, mas é um choque fake em posição de onda 4. Então, entendendo sobre a teoria de Elliott, isso aqui, né, já faz você poupar dinheiro. Você não pode comprar nessa região de bloco de ordem porque é armadilha. Logo, em um fractal menor, o mercado deixou esse fundo duplo nessa região. Isso aqui no fractal menor é um fundo duplo bem grande, bem amplo. Nós estamos lidando com um fractal de 30 minutos, então uma região boa de suporte. O varejo pensa que isso é suporte, e quem entende sobre análise institucional entende que isso aqui é indução para o institucional capturar a liquidez e depois o mercado fazer o movimento oposto. E aí, olha só, aqui temos uma região de demanda legal, por quê? Porque dessa região de fundo até essa região onde fez o rompimento e o mercado saiu, nós temos uma POC nessa faixa de preço. Então, tudo isso aqui ó, é uma POC e é uma faixa de volume. Então, o preço está em cima de uma região negociada, uma região forte, ok, de demanda. E a grande sacada desse tipo de operação é que o mercado ele varre a liquidez aqui, que é o fundo da onda 3, que ele também varre a liquidez aqui. Então temos liquidez interna, e aqui temos outra liquidez interna. E aí quando o preço ele crava nessa região, passando esse fundo, é somente para varrer a liquidez. Então a gente entende que o preço varreu liquidez aqui de subestrutura e varreu liquidez aqui, estando em cima de uma região. E essas varreduras de liquidez mostram que o homem composto está estopando quem está tentando antecipar o mercado, prevendo onde o mercado vai fazer região de fundo e região de suporte, para quem opera análise clássica básica, ok? Então, isso aqui é movimento de indução. Logo, o mercado tem uma região de oferta e demanda nessa região. Por quê? Porque para quem opera com análise institucional, entende que isso aqui é região de demanda. Só que o varejo que não entende, ele entende que é região de oferta, porque o mercado vem fazendo o boss de estrutura fake nessa região. Então, isso aqui é um boss de continuidade, ok? Porque ele arma esse pivô que a gente chama de padrão N. Então, o mercado faz fundo, faz topo e faz fundo. Então, isso aqui é padrão de continuação para o varejo que entende a análise clássica básica, ok? É um padrão N, é uma estrutura de continuidade de mercado. Logo, tem muita gente que vende, vende muito, e tem muita gente que compra e compra muito. Então, essa região é uma região muito negociada, é por isso que o preço manipula essa região muito negociada, porque está próximo de uma região de suporte, e aqui, nessa região, é um ponto de decisão entre oferta e demanda, é uma briga constante. E para quem opera com análise clássica, isso aqui é um bom bloco de ordem em uma estrutura, em um fractal menor. Então, é um bloco de ordem validado, ok? Por que ele é validado? Acho que não fixou. Aqui, bloco de ordem válido. Por quê? Porque aqui no passado, esse fundo aqui foi responsável por capturar essa liquidez aqui, ok? Então, se aqui é uma região de bloco de ordem para quem de fato quer comprar e comprar muito, a gente entende que esse movimento é um movimento de mitigação. Por quê? Porque o institucional que varreu essa liquidez cravando essa mínima, é essa mínima que originou o rompimento desse topo aqui. Logo, o mercado fez um choque, ok? E ele subiu em 5, ok? Fez onda 1, 2, isso aqui uma 3 rapidinho, 4 e 5. Então fechou lá em cima, devolvendo todo esse movimento, ele fez 5 ondas para baixo, ok?
Em outros subfractais, como 1 hora e 2 horas, isso aqui é apenas um movimento em ABC, ok? Apenas um movimento em ABC. Então o mercado subiu em ABC e caiu em 5. Logo, ele fez um giro temporário de mercado, entende? Então, a grande sacada para você entender é: o mercado acumulou posição nessa região, no futuro bem próximo ele capturou essa região, esse movimento de fundo originou a quebra desses topos e fez o mercado subir em ABC. Isso é movimento irregular, ok? Isso é um movimento irregular, porque ele rompe essa região apenas para capturar liquidez e volta com muita força para baixo. Então ele crava na região após varrer liquidez aqui, aqui, e crava numa região de demanda e ele faz um sweep nessa mínima. Só que essa mínima aqui, de um fractal menor, é uma região de interesse institucional. E essa região de interesse tem muita liquidez concentrada. Então ele varre milimetricamente essas regiões, okay? E após varrer, a absorção acontece e o processo de manipulação acontece de forma fluida. Por quê? Porque o institucional, após capturar 100% a liquidez do varejo, nessas regiões de mínima, de região de fundo interno, ele tem de fato a contraparte de fazer o preço subir. E aí que eu montei a minha posição. Porque depois de perceber que já varreu, já varreu, já varreu e varreu, é hora do institucional entrar. Por quê? Porque aqui no passado, nós temos um bloco de ordem comprador validado. Por que é validado? Porque esse bloco de ordem de origem, ele varreu essa liquidez do passado. Então, é uma entrada válida. E o mercado caiu em 5, ok? 3, 4, 5. Se ele caiu em 5 ondas, acabou a fase de impulso. E, de fato, ele girou aqui. Ó. Ele girou nessa subestrutura, ele fez, de fato, um choque, ele mudou o caráter, ok? E a projeção da minha compra, depois que o mercado varreu a liquidez aqui embaixo, é para iniciar um processo de correção, ok? E esse movimento de correção, que você está vendo aqui, é apenas para corrigir todo esse movimento aqui, ok? Então, se isso aqui foi um impulso, eu estou comprando no fundo de uma onda 5 e especulando uma possível região de retração de todo esse movimento. Então, eu tenho a extremidade da máxima e da mínima, o mercado pode corrigir em 61,8% para cá, ou até 76, 79, usando a régua Fibonacci. Como assim, Lucas? Te explico agora. Olha só, se eu pegar aqui a régua Fibonacci e posicionar lá no topo, lá, olha só, no meu cursor do mouse, no topo, de cima para baixo, posicionando no fundo, olha só onde o mercado corrigiu. É o ponto de saída. Por que o ponto de saída aqui é interessante? Porque é região de 61,8% e também conflui com a saída da zona institucional, que é a captura de liquidez dos topos. Então, quem está vendido nesse movimento está com stop nessa região de topo. Quem vendeu no topo está conduzindo para essa região aqui. Então, essa é a região de liquidez de quem compra aqui, liquida sua posição na região no topo. Faz sentido para você? Olha só, quando o mercado está subindo, ele vai em direção aos topos. Para quê? Para que o mercado possa cair, ele precisa romper topos importantes, ainda mais quando são nivelados. Figuras gráficas bem definidas são alvo dos institucionais, entende? Então, é importante você entender Elliott para você comprar e vender nas regiões certas, e é importante você dominar SMC para encontrar o que é caro e o que é barato. E junto com o SMC, você tem a régua Fibonacci. A régua Fibonacci ela serve exatamente para isso, para te mostrar o que é caro e o que é barato. Então, se eu comprei nessa região, olha que doido, eu comprei barato, na região mais descontada possível, após a varredura da liquidez, ok? E cravar numa região de demanda. Então, eu estou comprando baratinho, o stop fica baratinho e o meu alvo fica caro. Por quê? Porque acima de 50%, a Fibonacci diz que acima de 50% eu tenho uma região cara. Então, tudo isso aqui é região cara. Você entende? Lucas, está confuso, eu não entendo muito bem, eu sou iniciante, etc. Calma, fica tranquilo. Aqui no link abaixo, na descrição, tem acesso ao meu treinamento fechado. E se você tiver R$ 47, você consegue entrar ainda hoje para esse treinamento. E consegue ter acesso à minha comunidade. Aqui no YouTube, é verdade, os conteúdos são picados, eu te entrego de tudo um pouco. Mas beleza, dentro do meu treinamento fechado não é. Certo? Dentro do meu treinamento fechado não é. E dentro do meu treinamento fechado, você tem todo o passo a passo. Então lá eu consigo te explicar com mais clareza e com mais detalhe. Tá? Então isso aqui é só uma explicação lógica e objetiva da operação que eu montei hoje, que pagou 4 vezes o risco retorno. Então eu estou te dizendo por que eu comprei aqui, qual foi o motivo, entendendo aonde a liquidez foi capturada, eu já te mostrei também, e aonde eu carreguei minha operação. Para onde? Meu alvo nos topos, porque nos topos é onde a liquidez de quem está tentando antecipar o movimento está. Então, se está todo mundo vendendo nessa região, é lá que o homem composto vai realizar suas posições. Se está todo mundo comprando também em rompimento, é lá que o homem composto vai realizar suas posições. E aqui eu estou entrando junto com o movimento institucional. Lucas, isso é balela. Então, me explica de outra forma por que o preço subiu aqui. Você entende? Então, o mercado chega numa região extremamente barata,
eu monto minha operação depois que a liquidez foi capturada e eu alinho um pouco de Elliott, ok? Com SMC para me ter um norte das possibilidades. Dessa forma, eu monto minha posição de forma mais equilibrada e eu tenho um pouco mais de noção para onde o mercado vai ir com clareza. Por quê? Porque o mercado sobe, estopa todo mundo para poder cair, quando ele cai, estopa todo mundo para subir. Faz sentido para você? Faz, né? Então é dessa forma que a gente faz uma boa interpretação lógica do mercado e encaixa a análise institucional como base para a gente poder entender aonde os big players vão comprar e aonde eles vão sair, para que a gente possa se posicionar. E através do gráfico isso é possível, ok? Isso é possível. Espero que você tenha entendido essa aula avançada de mercado. Se ficou com dúvida e confuso, você pode sim acessar o meu treinamento fechado. E se você tiver R$ 47, hoje ainda você consegue entrar. Pô, Lucas, isso aqui faz sentido para mim, eu gostei. Cara, eu vou entrar, é isso que eu quero aprender isso aqui, eu tô contigo, entendeu? Então você tem a oportunidade. E é lógico, para não ficar passar batido, se você acha que eu não cantei de fato, eu vou te mostrar aqui, ó, tudo isso aqui dentro do meu Instagram. Deixa eu puxar mais uma aba aqui. Olha só. Ó, espera aí que eu tô acessando aqui no outro monitor, tá? Então, beleza. Puxei aqui no Instagram. Vou colocar aqui no centro para você olhar. Ó. Olha só, aqui no Instagram. Eu compartilhei tudo desde cedo. Ó. Deixa eu voltar tudo para você observar. Já aproveita para me seguir, ó. Eu montei a operação. Além disso, eu cantei dentro da minha comunidade. Aí eu fui postando, ó, fazendo a condução. Postei que eu tinha publicado sobre o vídeo. Também postei o vídeo, o mercado andando ao meu favor, fazendo a condução ó, profissional, nos fundos certos, pelo fractal de 15 minutos, a condução mais profissional. Eu ensino isso dentro do meu treinamento fechado, porque você precisa dar espaço para o mercado, né, de fato, respirar, percorrer. Aí eu mostro ó, o mercado chegando no meu alvo, ó, tudo isso. Ó, aí eu aperto. Por quê? Porque essa é uma barra de 15 minutos e está em cima do meu alvo. Entendeu? Eu não posso deixar o mercado voltar mais. Eu já tenho que estar garantindo ali meus $400. Olha que doido isso. Olha que massa. Aí o mercado, ó, chegou na minha região, fractal de 15 minutos, o mercado já fez várias capturas de liquidez interna e eu protegendo de forma séria, técnica, entendeu? Aí eu coloquei aqui embaixo, tá perto do meu alvo. Aí, ó, e depois eu já posto, cravou 100% do meu alvo. Literalmente, quando cravou, o mercado derreteu. Depois eu mostro que eu peguei um stop de $115 no outro ativo e depois, ó, em contrapartida, o BTC me pagou $507. Faz sentido para você ou não? Duas operações, um stop e um gain. Quando você perde pouco. Quando você ganha muito. Essa que é a grande sacada. Tudo isso eu compartilho com a galera, porque o mercado financeiro, ele não é fácil nem difícil. O que torna ele fácil ou difícil é o teu nível de conhecimento, o tanto de conhecimento que você tem para aquilo. Você aguenta conduzir uma operação? Você aguenta de fato? Então, olha só, o que eu estou falando? Você vê assim o bonitinho, mas não é fácil não. Olha só, se eu colocar aqui o mouse aqui, ó, aqui onde o mercado aciona a minha operação, certo? Aqui, ó, colocar aqui e clicar em Shift e arrastar até a região que executou. Olha lá, ó. Estamos falando de 20 horas conduzindo um trade. Eu estava no fractal de 15 minutos conduzindo minha operação. Entende? Tipo assim, você está disposto a pagar esse preço, montar uma boa operação, ter paciência, conduzir, não sair fora de hora, não ficar espremendo stop fora de hora, não ficar olhando para o gráfico de 1 minuto, não ficar olhando para o gráfico de 3 minutos para tentar conduzir, porque não faz sentido. O mercado ele é fractal. Então, as estruturas mais complexas e mais fáceis de você conduzir uma operação é pelo 15, pelo 10 e pelo 20 minutos. Por quê? Porque o mercado é fractal. Se você fica tentando carregar a operação no fractal de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, são sub-ondas, não faz sentido. Você não vai deixar espaço para o mercado subir. Aí por isso que muita gente tenta conduzir, e pior, fica conduzindo no barra-barra, não sabe a hora certa de fazer no barra-barra. Um ciclo como esse é abaixo dos fundos, de forma correta e consistente, para você garantir o seu resultado, entendeu? Então, assim, Lucas, você está explicando só isso? Tem mais outros trades? Tem. É como eu falei, se inscreve no meu canal se tu não é inscrito, para você ver que eu já postei outros racionais. Eu explico tudo. E dessa forma eu consigo fazer os meus inscritos ganhar conhecimento. Entende? Então, eu espero que você tenha entendido a mensagem de hoje, um racional incrível. Eu te entreguei muito conhecimento, tanto psicológico quanto na técnica, diretamente no gráfico. Eu espero que você aproveite isso. E se faz sentido para você, já se inscreve aqui no meu canal. E se faz sentido e você quer dar um passo à frente, aproveita para conhecer o meu treinamento fechado. O link está na descrição. Beleza? Te vejo numa próxima aula ou quem sabe dentro do meu treinamento fechado.